Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 33ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado. A ata a ser aprovada, relativa à sessão anterior, que submeto aos senhores conselheiros. Aprovada a ata, indago ao eminente Procurador de Contas, Dr. Rafael Antônio Balda, se deseja a vista de alguns processos, constante da ordem do dia. Boa tarde, doutor presidente da Colega da Câmara, demais excelentíssimos presidentes, secretário-diretor-geral, doutor representante da Fazenda, demais presentes, Ministério Público de Contas, tem interesse em sustentação oral no item 77. Obrigado. 77. Anotado, portanto, sustentação oral. Antecipo que há também requerimento de sustentação oral do interessado, no item 77, a cargo da conselheira relatora, doutora Cristiana de Castro Moraes. Palavra dos senhores conselheiros. Não havendo interesse, podemos partir para a ordem do dia. Antes, porém, cumprimento a todos os presentes. Vou relatar o item primeiro, é um contrato da CDHU com a Chain Engenharia S.A. Na verdade, estamos cuidando aqui de termos de aditamento. Uma pequena divergência na avaliação entre a área técnica de engenharia e o Ministério Público de Contas. A área técnica de engenharia apurou o percentual, somados todos os aditamentos, de 24 inteiros, 91% do valor inicial. Aqui, alinhando-se, portanto, todos os aditamentos ao que dispõe o parágrafo 65 da Lei de Licitações. Já o Ministério Público chega a uma conclusão um pouco diferente, chega a uma diferença de 3%. Eu gostaria de observar que há outras circunstâncias que aconselho que, mesmo que o Ministério Público tenha razão nas suas contas, há outras circunstâncias que aconselham o relevamento de eventual excesso aqui, que, aliás, como disse, muito pequeno, que leva-se em conta a magnitude, a importância social do empreendimento, esse juízo de irregularidade, em casos semelhantes, já foi reconhecido pelo Tribunal de Contas. E, por fim, indúbio, indúbio pró-administração, no caso. Eu não vejo aqui gravidade para condenar. O voto é pela regularidade dos termos aditivos e pelo conhecimento dos termos de verificação e aceitação provisória e definitiva. Está em discussão? Em votação? Aprovado. O DETRAN apresenta itens 2 a 12, são contratos destinados à prestação de serviço de remoção, depósito e guarda de veículos automotores e outros tracionados. Antecipei a Vossa Excelência do relatório, bem assim a íntegra do voto, que acompanha a instrução, que no caso é unânime, pela regularidade, tanto da licitação quanto dos contratos decorrentes, termos aditivos, e, consequentemente, aqui se decreta ou se considera a improcedência das representações que acompanham os feitos. Está em discussão e votação. Aprovado. Secretaria da Saúde, Associação Congregação Santa Catarina, itens 13 a 16. São prestações de contas da organização social. A manifestação de Procuradoria da Fazenda e Ministério Público não divergem dos órgãos técnicos e encerram pareceres finais pela aprovação do evento 62 e 67 do processo eletrônico, respectivamente, e o voto vai acompanhar a instrução, proclamando a regularidade das prestações de contas. Em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Eminente presidente, eminente conselheira, eminentes procuradores do Ministério Público da Fazenda, senhor secretário-diretor-geral, senhoras e senhores, boa tarde. Senhor presidente, os itens 17 e 18 têm instrução convergente pela regularidade. São eles as contas de 2015 da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e o convênio entre a Secretaria da Educação, por meio da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, e a FDE. Os meus votos concluem da mesma maneira. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes.
Eu relato o item 19, são contas da Fundação Economia de Campinas, a FECamp, relativo ao exercício 2015. Nos termos da instrução dos autos, constou que a FECamp não realizou outra atividade que não fosse relacionada ao processo de sua extinção, ocorrida em 12 de janeiro de 2015, e incorporação pela FUNCamp, concretizada no exercício de 2016. PFE e MPC pela regularidade. Eu acompanho o posicionamento e voto no sentido de serem julgadas regulares as contas da FECamp, exercício de 2015. Em discussão e votação, aprovado. O item 20 trata-se do terceiro relatório de acompanhamento da execução contratual relativo ao período de junho de 2010 a maio de 2011, referente a um contrato de concessão rodoviária do Rodoanel Oeste. A instrução de ATJ, Engenharia Econômico-Financeira, Jurídica, PFE e MPC, todos são pela regularidade. Eu encaminhei previamente o relatório e voto e acompanho a instrução pela regularidade com as devidas recomendações. Em discussão. Em votação, aprovado. 21 é um convênio firmado entre a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Itanhaém. Aqui também a instrução ATJ, PFE, MPC pela regularidade. Acompanho a instrução. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora. 22, prestações de contas decorrentes de repasses efetuados pela CDHU à Prefeitura Municipal de Oriente no exercício de 2012. O convênio já foi julgado regular, a instrução ATJ, PFE, MPC pela regularidade. Aqui são contas de 2012. As contas de 2010 e 2011 também já foram julgadas regulares. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora. Esgotada a matéria estadual, com os cumprimentos ao doutor Denis Edova Gomes, representante da Fazenda. Vamos passar aos feitos municipais. A sustentação oral requerida tanto pelo Ministério Público de Contas quanto dos interessados, no item 77. Está presente entre nós o doutor Tiago Lopes Ferraz Donini. Eu peço a Vossa Excelência que ocupe a tribuna dos advogados. Vossa Excelência terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório pela eminente conselheira Cristiana. Que tem a palavra. Cumprimento o doutor Tiago Lopes Ferraz Donini e passo uma síntese do relatório. Aqui examina-se termo de parceria e aditivos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista e a Rede Internacional de Ação Comunitária Interação, visando a regularização fundiária e emissão de títulos relativa ao loteamento Vila Real, pelo prazo de 12 meses a partir da assinatura do contrato. Ao proceder à instrução inicial do feito, a fiscalização apontou as seguintes ocorrências. Na publicação do extrato de contrato, não consta o local de realização do projeto, tampouco o endereço da OCIP, em desatendimento ao Decreto 3.100, de 99. Não consta informação sobre a realização de concurso de projetos para a realização do termo de parceria, ou seja, não foi realizado concurso de projeto para a escolha da OCIP. Inexiste comprovante de que a parceira, a OCIP, dedica-se a atividades configuradas no artigo 3º da Lei 9790, de 99. Ausente informação sobre o atendimento do disposto do artigo 16, inciso 1 e 2 da Lei 101, de 2000, a lei da LRF, principalmente sobre a falta de estimativa do impacto orçamentário financeiro. A assessoria técnica, quanto aos aspectos de engenharia, opinou pela irregularidade da matéria, no que foi acompanhada pela sua chefia. É uma síntese do relatório. Tem a palavra, eminente advogado. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, senhor secretário-geral, servidores do Tribunal de Contas, colegas advogados aqui e demais participantes da sessão. Senhor presidente, senhora relatora, senhor conselheiro, esta minha breve manifestação tem por objetivo chamar a atenção do colegiado para o risco de configuração de nulidades neste processo, por duas vertentes.
uma pela lógica interna de processamento dos autos e a segunda pelo seu desdobramento face a outro processo que também examina a parceria, mas sob a ótica da prestação de contas, sob a ótica da execução, que é o processo 0698/03. Bom, a premissa que norteia essa minha manifestação, é claro, é o ângulo dúplice de análise que o Tribunal de Contas procede em relação às contratações públicas de um modo geral, enfocando o momento da celebração e o momento da execução. Não apenas esse tribunal, o próprio Tribunal de Contas do município também adota essa sistemática. E se adotássemos, levando a efeito essa sistemática, observaríamos, a partir de folhas 314 e 320, que nós temos aqui a definição da moldura processual de análise da celebração da parceria. Então, aqui são enumerados uma série de itens pela fiscalização, a partir das folhas 314, e essa moldura de análise, naturalmente, não impediria que circunstâncias posteriormente verificadas na instrução fossem apuradas, fossem verificadas, desde que, obviamente, emolduráveis naquele enquadramento. Se nós nos ativermos a pronunciamentos técnicos que estão presentes nos autos, veremos que há ponderações e manifestações que acolhem a nossa manifestação de defesa, inclusive em relação aos pontos há pouco enumerados aqui pela relatora. Então, quanto ao mérito, se assim nos detivéssemos, teríamos plenas condições de acolhimento da regularidade. O que chama a atenção é que, a partir de folhas 357, em uma manifestação que é reiterada, as folhas 695 e 696, há uma espécie de inflexão do processo, quando se passa a examinar o resultado da parceria. Declaradamente, passa-se a examinar o resultado, inclusive numa afirmação em que se constata que a demonstração desse resultado é precária. Essa questão foi levantada por 2 ocasiões pela defesa, no ano passado, coisa de 2 meses atrás. Repetimos essa indagação formal e, no entanto, o processo marchou e estamos aqui hoje com ele em pauta. O que nos leva, então, ao segundo ponto da minha manifestação, que é a circunstância de estar este colegiado em vias de decidir sobre matéria já examinada no processo 0698, sobretudo da perspectiva dos resultados, inclusive na perspectiva dos resultados, em processo julgado, porém ainda pendente de deliberação final, porque pendente um recurso interposto pela entidade, recurso este cuja instrução tem uma manifestação favorável da Secretaria-Geral pelo seu acolhimento parcial, inclusive afastando responsabilidade da organização, e, portanto, essa matéria está sob exame também naquele processo. Eu volto a dizer, temos aqui exame de resultados neste processo e naquele processo. Conclusivamente, eu diria que a defesa, diante do quadro que eu apresentei, poderia supor o sobrestamento do feito na forma regimental. Seria o natural, seria o esperado. Mas, se nós aqui estamos, também tenho que supor que a Câmara enfrentará com as cautelas necessárias os pontos que eu levantei, que são pontos que, obviamente, colocam em risco a ampla defesa, colocam em risco o princípio da segurança jurídica. Então, tendo a convicção de que a Câmara superará as eventuais questões colocadas aqui, suscetíveis de produção de nulidade, eu imagino que é possível, como já disse, diante dos autos, que o exame da matéria pode concluir pela regularidade naquilo que, obviamente, for incumbência da organização privada, porque a formação do contrato é uma fase da parceria em que, obviamente, os maiores esforços estão a cargo do poder público e não do parceiro privado, mas naquilo que cabe à entidade privada, há plenas condições de acolhimento, de juízo pela regularidade. Por isso, reiterando os pedidos já formulados, eu agradeço a atenção e ouvirei, a partir de agora, com todo respeito, o pronunciamento. O tribunal agradece a participação do Dr. Tiago Tonini
Devolve a palavra à relatora. Perdão. Doutor Rafael, tem a palavra. Obrigado, Vossa Excelência. Doutora relatora, no presente caso, temos termo de parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista e o MOCIP. O termo é de junho de 2007, no valor aproximado de R$500 mil e respectivos termos aditivos. As duas principais falhas apontadas foram a falta de realização de concurso de projeto, especificamente exigido pelo decreto que regulamenta a lei de 99, e que o objeto da parceria ela não poderia ser subsumida às hipóteses do artigo 3º da Lei Federal 9.790 de 99. Ao longo da instrução, a ATJ jurídica determinou, solicitou a notificação dos interessados para que apresentassem os relatórios relativos à parceria fomentada. Nessa altura, nessa perspectiva que o Ministério Público de Contas passa a se manifestar sobre o mérito. A alegação de nulidade não se sustenta porque ela se confunde com a análise do mérito propriamente dito. Alegou-se que a cisão processual entre o controle externo incidente sobre o instrumento, num primeiro momento, e o controle externo realizado, no segundo momento, sobre a respectiva prestação de contas. De fato, é sabido que a Casa consagrou essa cisão processual, julgando separadamente o termo, o instrumento e a respectiva prestação de contas, só que nós não podemos olvidar a existência daquilo que eu já manifestei em alguns processos na Casa, de uma relação de interdependência entre o processo principal e o processo acessório. É o que ocorre, por exemplo, quando se julga um termo aditivo em relação ao contrato principal. Uma vez julgado o contrato principal, por força do princípio da acessoriedade, o termo aditivo usualmente costuma ser julgado irregular. Da mesma maneira, muitas são as hipóteses em que o julgamento de um instrumento implica a irregularidade da respectiva prestação de contas. E isso geralmente costuma ocorrer quando o vício transcende aspectos meramente formais, que tangenciando, afetando a execução do contrato. E o principal exemplo, e o mais expressivo, é os vícios no plano de trabalho. Um plano de trabalho defeituoso, que é objeto do instrumento jurídico, por certo, vai macular a execução desse fomento com o terceiro setor. Então, apesar da cisão processual existente, não se pode olvidar a autonomia relativa entre o processo principal e o acessório, por conta dessa relação de interdependência entre essas duas categorias processuais. Superado essa questão relativa à nulidade, é preciso apontar que, na opinião do Ministério Público, o socorro aos argumentos da ATJ aos relatórios de execução despontaram na instrução processual como um argumento de reforço para justificar as duas falhas originárias, que são falhas formais relativas ao instrumento, quais sejam a falta de concurso de projetos e a falta de subsunção às hipóteses legais previstas no artigo 3º da Lei 9.790 de 99. Refutado a alegação de qualquer nulidade processual, o Ministério Público de Contas passa a se manifestar sobre o mérito, confirmando a irregularidade da matéria. No caso, o termo de parceria visa a regularização fundiária da Vila Real, instigando o diálogo com a comunidade ali alocada. Então, o termo de parceria passa a especificar uma série de atividades que, na opinião do Ministério Público, seria de atividade típica, exclusiva do Estado. Somente o poder público poderia realizar essas atividades. Regularização fundiária tem a ver com o exercício de puissance publique, poder de império e o poder de polícia do Estado, principalmente no que tange a regularização fundiária, que depende do quê? De um poder, às vezes, de interferir na esfera privada, no direito de propriedade, e numa questão que tem reflexos imediatos sobre o direito urbanístico. Ora, tratando de questão de direito público, de puissance publique, jamais seria possível realizar o fomento dessas atividades para uma organização do terceiro setor. No termo de parceria, essa regularização fundiária ela se fragmentaria em várias outras atividades, objetivos mais específicos, que seria, inclusive, promover a participação dialógica com os moradores daquele bairro. Mais uma vez, mostra o quanto seria impossível realizar um fomento, porque esse diálogo, essa promoção do diálogo entre a sociedade civil e o Estado, quem deve realizar, a princípio, é o próprio poder público. Se a gente busca uma qualidade da democracia material, isso perpassa um diálogo direto entre o poder público e
à sociedade que ali carecia, cujos terrenos careciam de regularização fundiária. Outro apontamento é a origem alegou que o concurso de projetos, apesar da previsão de regulamentação no decreto de 99, seria facultativo. Não. O concurso de projeto é requisito obrigatório, tal como consta no decreto de 99. Afinal, é esse concurso de projetos que vai resguardar a participação isonômica de todas as entidades do terceiro setor que estejam dispostas a estabelecer um liame de cooperação com o poder público. Vale dizer, se as legislações de terceiro setor não exigem a aplicação de licitação, a realização de procedimento licitatório, por outro lado, como já decidido na DI 1923, é necessário a realização de um processo de seleção, que, no caso do termo de parceria, se corporifica pelo concurso de projetos. É a única maneira, já prevista pelo legislador, de resguardar o quê? A isonomia e a busca da vantajosidade, aquela seleção, aquele projeto que melhor se coadune com os interesses públicos. Então, refutamos já o primeiro objeto, o segundo, e, por fim, quanto à subsunção, a origem alegou que o termo de parceria poderia ser subsumido aos incisos 8 até o 12 do artigo 3º da Lei 9.790, de 99. Todos esses incisos referem a hipóteses genéricas, mas que, ainda que genéricas, não poderiam ser subsumidos ao caso. Refere-se a voluntariado, combate à pobreza, sistema alternativo de produção, cidadania, paz, pesquisa e tecnologia. De nada se infere a subsunção à hipótese de regularização fundiária. Uma outra, e por fim, a última falha que o Ministério Público ratifica e que legitima o juízo de irregularidade é a falta de publicação. Para a origem, seria uma falha meramente formal. Ora, se o objetivo do projeto era exatamente buscar um processo de transparência e diálogo público, nós vamos fazer isso de portas fechadas, sem a divulgação do projeto, sem a parceria, sem uma transparência na gestão da res pública? Por todos esses motivos, pela falta de concurso público, pela falta de subsunção às hipóteses legais, pela falta de publicação e pela ausência de nulidade processual, o Ministério Público de Contas se manifesta pelo julgamento de irregularidade com aplicação de multa. Muito obrigado. Presidente, tem uma questão de ordem. Questão de ordem. Há uma imputação de irregularidade formulada nesse pronunciamento do Ministério Público quanto à não aplicação do termo de parceria em atividade pertinente à regularização fundiária. Essa imputação não consta do processo originalmente, a entidade não teve oportunidade de se manifestar a respeito dela. A presidência registra a sua questão de ordem. Palavra da conselheira relatora. Eu quero agradecer tanto à defesa quanto ao Ministério Público a colaboração nesse processo, mas quero deixar registrado de início o seguinte: aqui se examina o termo de parceria, celebrado em 11 de junho de 2007. A prestação de contas já foi analisada por esse tribunal, no processo 689.003 de 2010, matéria julgada irregular. Tanto que, quando eu fiz uma síntese do relatório, eu me fiquei restrita a ocorrências relacionadas ao termo de parceria, que era: não foi realizado concurso de projetos, a questão se o CIP dedicava as atividades configuradas ao artigo 3º da lei ou não, as informações sobre o artigo 16, todas essas ocorrências relacionadas ao termo de parceria. Que aqui não estou tratando nada em relação à prestação de contas, que a prestação de contas já foi devidamente analisada por esse tribunal. Portanto, acho que não há que se falar em sobrestamento nem nulidade. Tanto que eu acredito até que, mesmo que se fosse julgado um termo de parceria irregular, e se ocorrer a correta prestação de contas, pode ser julgado regular a prestação de contas, nesse caso. Não tem, mas, no caso aqui, a prestação de contas foi julgada irregular, estamos analisando agora o termo de parceria. Por isso, eu entendo que não tem que ter sobrestamento, que são itens específicos do termo de parceria. Certo. Excelência, portanto, suplanta essa questão. Essa questão prejudicial. Vamos escolher a opinião do doutor Renato? Perfeitamente. Conselheiro Renato, por gentileza, há uma prejudicial que foi levantada em sustentação oral e a relatora refuta a prejudicial, acredita que não há razão para sobrestamento nem para declaração de nulidade. Vossa Excelência acompanha? Não, acompanho. Acompanha, eu também acompanho. Pode prosseguir. Posso prosseguir? Agora, assim, nesse sentido, eu vou fazer o seguinte, então, conselheiro. Eu já vou direto ao voto, porque eu entendo que são questões diferentes, eu já passo direto ao voto. Fique à vontade. Eu já, aqui no início, eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências.
Eu destaquei que aqui é o termo de parceria, que as despesas estavam sendo tratadas no processo específico. O apontamento relativo à falta de informação na publicação do extrato do contrato, entendo que constitui falha formal e pode ser relevada, com recomendação para que a origem evite a reincidência. Superadas essas questões, remanescem impropriedades capazes de condenar a matéria. Faço um resumo entre elas. Primeiramente, a falta de realização do concurso de projetos para a escolha da OCIP. Inexistência de comprovação nos autos de que a entidade parceira, a OCIP, dedica-se às atividades configuradas no artigo 3º da Lei 9.790, de 99, mediante execução direta dos projetos, programas ou planos de ações. Falta de estimativa do impacto orçamentário financeiro e da declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Além disso, as irregularidades verificadas na matéria principal atingem os termos aditivos. Os termos em exame nada mais são do que extensão da avença inicial, na medida em que prorrogaram sua vigência, a questão aqui dos termos aditivos. Sendo assim, padecem do mesmo vício. Feitas essas considerações, o meu voto é pela irregularidade do termo de parceria dos aditivos. É como eu voto. Está em discussão. Conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, eu vou acompanhar a senhora relatora, que bem cindiu a questão da avaliação do termo de parceria, sua formatação, suas características, sua adequação ou não à ordem jurídica, não se deixando contaminar pelas questões suscitadas na prestação de contas. Então, me parece que essa matéria fica bem delineada, tal como posta por Sua Excelência no voto. Eu apenas suscito uma questão para reflexão de Vossas Excelências. Me parece até porque, como bem apontou o Ministério Público, em determinadas circunstâncias, algumas constatações no julgamento do termo e das condições de sua formatação podem trazer consequências inescapáveis na prestação de contas. Eu acredito que seria interessante que sempre nós segurássemos, eventualmente, o julgamento da prestação de contas para primeiro apreciar o termo de parceria. Porque, eventualmente, ainda que formalmente uma prestação de contas possa se apresentar em ordem, em determinadas circunstâncias, dependendo da natureza da falha, a contaminação seria inescapável. Então, eu acredito que talvez seja interessante que passemos a tomar esse tipo de cuidado de não antecipar o julgamento da prestação de contas enquanto não apreciada a questão do termo de parceria. Entendo prudente. Vale igualmente para os convênios, etc. Tudo que seja sujeito à prestação de contas. Entendo prudente. Me parece uma cautela que a questão material concreta de hoje permite que suscitemos. Continue a discussão. Acompanhe o voto da relatora com a prudente observação do conselheiro Renato Martins Costa. Renovo os cumprimentos, agradecimento ao trabalho do Dr. Tiago Donini. E voltamos à ordem do dia, vamos retomar pelo item 23, é uma representação do Sodexo Paz do Brasil, representa contra um contrato da Prefeitura para serviço de prestação, serviço de administração, emissão de cartões de alimentação, etc., etc. Antecipei o relatório longo para Vossas Excelências, onde estão discriminados os aspectos fundamentais para a nossa decisão, e eu vou acompanhar a assessoria técnica, a sua chefia e o Ministério Público, assinando para o comprometimento da matéria, face à ausência de certame licitatório. A fundamentação no artigo 24, segundo da Lei de Licitações, não se revela correta nem razoável. Esta Corte deliberou também que toda contratação para serviço de fornecimento de vale alimentação ou queijandos deve ser precedida de licitação. Nesse caso, a ausência de certame acometeu tanto a competitividade quanto a economicidade da contratação. Em curto razões,
E, por conta do exposto, voto pela procedência da representação. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, item 24. Prefeitura Municipal de Barueri, 25. Mairiporã, 26. Campinas, 27. Altinópolis, 28 e 29. Apresentam aqui processos de contratação para cuja análise e decisão a orientação técnica e a instrução aponta para a regularidade, de maneira que, se Vossas Excelências não se opuserem, eu proponho que sejam examinados em conjunto, com votos de regularidade, segundo apontado na instrução, 24 a 29. Estão de acordo? Em discussão e votação, aprovado. Eu peço vênia para retirar o item 30, volta ao gabinete. Relato 31 e 32, um contrato de Mombuca, na Prefeitura de Mombuca, com Daltri, Geldner e Molina Limitada, serviço de assessoria e consultoria na área tributária. Acompanha uma representação. Assessoria técnica, chefia e Ministério Público reiteram manifestações pretéritas ao final da instrução e eu vou acompanhar essas manifestações. A jurisprudência desta Corte condena a contratação de terceiros para desenvolvimento de atividades que devam ser exercidas de maneira direta e rotineira por servidores municipais. Também aqui a forma remuneratória revela indisfarçável participação da contratada no resultado de arrecadação de impostos sobre serviços, pela irregularidade, portanto, do convite e do contrato e procedência da representação. Eu voto que submeto à discussão e votação. Aprovado. Retiro o item 33 também, se Vossas Excelências permitirem, volta ao gabinete e relato 34 em conjunto. 34 são contas de prefeitura. 34, 35... 34 e 35. Cândido Mota e Olambra, 2014. Proposta de manifestação de parecer favorável, acompanha a assessoria técnica. Em discussão e votação, aprovado. 36, contas de Campo Limpo Paulista, que apresenta problemas. Eu vou acompanhar o Ministério Público e SDG. Aqui, reincidência de falhas graves em relação ao quadro de pessoal e outras também de considerável gravidade com relação à dívida ativa e tudo mais que consta do relatório que antecipei a Vossas Excelências. Emissão de parecer contrário ao voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas do prefeito em Bugaçu, exercício 2014, também com problemas. A instrução, assessoria técnica de economia, jurídica, chefia, Ministério Público de Contas e SDG, parecer desfavorável. Com essa bateria de manifestações contrárias, é impossível a emissão de parecer favorável, portanto. Acompanha a instrução nos termos do voto que antecipei a Vossas Excelências. Está em discussão e votação. Aprovado. Serrana, contas do exercício 2014, a instrução também aqui, parecer desfavorável. Déficit grande, mais de 15%. Aumento de resultado financeiro negativo em 32%. Aumento da dívida de curto prazo. Afronta o artigo 60 quanto às despesas com profissionais do magistério. Extrapolação do limite legal de gastos com pessoal, falta de pagamento de precatórios, enfim, um elenco razoável de circunstâncias que desaconselham a emissão de parecer favorável, portanto, contrário é o voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 39, embargos de declaração de João Alves Menino Júnior. Meio pleonástico, né, Menino Júnior. Meu voto rejeita os embargos. Não há nenhuma obscuridade. Evidentemente, quando se negou provimento ao recurso, consequentemente, a multa foi mantida. Isso é bastante claro. Então, conheço, mas nego o provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Roberto Luiz Silveira, ex-prefeito do município de Pereiras, admissão de pessoal. Presentes pressupostos de legitimidade, conheço. Nesta fase de reavaliação dos constituintes processuais, constata-se que a nomeação do profissional, que não alcançou no concurso público nota de aprovação, ocorreu pela falta de interessados à vaga. A Prefeitura de Pereiras atentou para a regra da obrigatoriedade do processo de seleção, lançando a praça edital com os quesitos de avaliação, assegurando isonomia entre os concorrentes. A carência de candidatos foi circunstância que refugia o anseio da administração, que indica os elementos de instrução, não detinha alternativa senão efetuar a contratação do único interessado em formar o vínculo de emprego. Demais disso, a admissão prestava-se a serviço de relevante interesse público que não poderiam ser interrompidos. Milito a favor do ato de ingresso,
a aprovação por esse tribunal das demais admissões levadas a efeito pela Prefeitura no transcorrer daquele exercício, de onde se conclui que a direção empenhava-se em observar a legislação relativa à admissão de pessoal. Eu fiz questão de ler o voto, porque no final, adiante das considerações, voto pelo provimento, para o fim de se reformar a decisão de primeira instância, levando a registro o ato de admissão do servidor Eleandro Aparecido da Silva para o cargo de auxiliar de coveiro, cancelando a sanção de 100 UFESPs aplicada ao prefeito. Ora, os romanos tinham uma máxima interessantíssima: de minimis non curat pretor. Olha, um recurso ordinário. Estamos fazendo a justiça, mas o auxiliar de coveiro teve seu registro deferido. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 41, apartado. Aqui a marcha para Jesus, né? O Valmir Magalhães, ex-prefeito do município de Louveira, a matéria apartada, foi condenada porque teria destinado recursos públicos para auxiliar no evento denominado Marcha para Jesus. A condenação foi porque a Constituição a Constituição proíbe subvenção a cultos religiosos. Eu vou conhecer em preliminar e vou observar que a decisão recorrida se pauta exclusivamente nessa disposição do artigo 19 da Constituição Federal, que veda estabelecer aos seus municípios, União, Estado e municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. O prefeito se esforça em demonstrar que não há subvenção e nem manteve aliança com nenhuma igreja. Eu vou observar que as despesas incorridas, de fato, aqui não se enquadram na categoria de subvenção, na definição da lei, né, que é a Lei 420, ela define muito claramente o que é uma subvenção. Não é, no caso, um auxílio financeiro e organização da Marcha para Jesus. E considero aqui um caráter ecumênico, porque nenhuma das confissões religiosas seguidoras da fé de Cristo reclama para si, com exclusividade, a promoção desta marcha para Jesus. Não houve a escolha de uma determinada igreja. Apenas a título de exemplo, posso mencionar as seguintes igrejas que teriam possível interesse no patrocínio: Igreja Católica Romana, Igreja Ortodoxa Bizantina, Igrejas Ortodoxas Orientais, Protestantismo, Anabatista, Luteranismo, Anglicanismo, Calvinismo, Igreja Menonita, Presbiterianismo, Batista, Sociedade dos Amigos, os Quakers, Igreja Menonita Amish, Metodismo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os Mormons, Adventismo, Igreja Adventista, Cristadelfianos, Testemunhas de Jeová, Igreja Presbiteriana Independente, Pentecostalismo, Cristianismo Rosa Cruz, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Assembleias de Deus Américas, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Maná. Todas elas teriam interesse nisso. Então, a Marcha para Jesus, a meu ver, não prestigiou nenhum desses cultos específicos, mas foi bastante abrangente. Ademais, suporta a atuação do responsável a existência de lei municipal, que instituiu o Dia da Marcha para Jesus no município de Louveira. Assim como nós temos a Parada Gay em São Paulo, que recebe subvenção, recebe auxílio. Então, não tem problema a Marcha para Jesus. E isto foi integrado no calendário oficial de datas e eventos do município. Aqui me parece evidente benefício ao segmento do turismo naquela localidade. Voto pelo provimento. Em discussão e votação. Aprovado. 42. Recurso ordinário de Wilson Freuler Júnior, ex-prefeito de Flórida Paulista, admissão de pessoal. Com efeito, os atos de admissão temporária destinados aos setores de educação, saúde, cirurgião dentista e ajudante geral comportam registro. Mas aqui uns monitores de transporte escolar, cuja imprescindibilidade ou urgência no provimento não foi demonstrado. Então, eu conheço em preliminar para propor o registro das admissões que me parecem essenciais, porém negando o registro àquelas dos monitores. Está em discussão e votação. Aprovado. José Aparecido Guimarães Alves, ex-servidor da Prefeitura Municipal de Regente Feijó, complementação de proventos de aposentadoria. Aqui negou-se registrar o ato de complementação dos proventos de aposentadoria com base numa lei municipal, uma alteração da lei orgânica local, que, entre outras coisas, teve sua inconstitucionalidade decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Então, além da nossa decisão anterior estar correta, mais ainda se reforça
com esta decisão do Tribunal de Justiça. Portanto, conheço, nego provimento ao recurso ordinário, retiro o item 44, se me for concedida a possibilidade de reestudá-lo. Item 45, finalmente, ex-prefeito de Avaré, contas anuais da Associação dos Municípios do Vale Verde. Essa associação, ela vem tendo as contas rejeitadas, ela está inativa, mas ninguém consegue encerrar suas atividades. Então, ano a ano, o tribunal vem rejeitando as contas que apresenta ou deixa de apresentar. Aqui também não é diferente. Eu vou conhecer e negar provimento, mas anoto que o ex-prefeito Paulo Dias Novaes Filho deve ser excluído. Ele não é responsável pelos atos de gestão aqui examinados. O voto está em discussão e votação. Aprovado. Palavra ao conselheiro Renato Martins Costa. O item 46, senhor presidente, são termos de apostilamento e aditivos em convênios celebrados entre a Prefeitura de São José dos Campos e a conveniada Edenlar. Matéria foi objeto de instrução convergente no sentido da regularidade. O meu voto o acompanha. Está em discussão e votação. Aprovado. Concorrência, contrato, rescisão administrativa, Prefeitura de Taboão da Serra com teto construtora, recuperação de unidades habitacionais. A Prefeitura, uma vez concluído o procedimento licitatório, antes de implementar a sua execução, deliberou pela anulação da licitação, considerando que a empresa não der início aos trabalhos avançados. Não houve despesa. Eu voto pelo conhecimento da declaração de nulidade. Em discussão e votação. Aprovado. Item 48 é matéria, em verdade, estadual, que por equívoco foi pautada na sessão municipal. Eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Em discussão e votação. Aprovado. 49, dispensa licitação e contrato da Prefeitura de Nova Independência, Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, contratação do cartão Visa Vale. Mais uma contratação do Visa Vale, a instrução é desfavorável, meu voto julga irregular a matéria. Em discussão e votação. Aprovado. 50, termo de parceria, termo de aditamento, Prefeitura de Taboão da Serra com a OCIP Instituto Vivarte, Programa de Capacitação, Qualificação Profissional e Geração de Emprego, o objeto. A instrução é desfavorável. Temos ausência de projeto técnico e detalhamento de custos, não foi comprovada que essa era a opção mais econômica para a administração e noticiou-se um vínculo de parentesco existente entre assistentes da Secretaria de Esportes e o Instituto, dirigentes do Instituto contratado. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFEPs ao responsável, autos ao Ministério Público. Em discussão e votação. Aprovado. 51. Pregão presencial, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Presidente Prudente com Demop Participações. A instrução é desfavorável. Modalidade licitatória foi o pregão, embora o objeto previsse serviços de alta monta e de certa complexidade. O referido pregão se desenvolveu com o pretexto de registrar preços, de modo que a inexistência da referida ata nos presentes autos, apesar de insistentemente requisitada durante a longa instrução processual, comprometeu a completa análise da matéria. Há excesso na verificação de irregularidade fiscal, diversos termos aditivos extrapolaram o máximo de 12 meses admitidos pela lei, e nesse período de extrapolação, a garantia contratual não foi renovada. Com a instrução, voto pela irregularidade, multa de 300 UFEPs ao responsável. Em discussão e votação. Aprovado. 52, concorrência, contrato, Prefeitura de Americana com Águaplan Engenharia, serviço de gerenciamento de obras de canalização no município. Instrução também desfavorável. Foi exigido cadastramento com antecedência de 3 dias da data fixada para entrega e abertura de envelopes, o que vale para a tomada de preços, mas não para a concorrência, que é o caso do presente processo. Igualmente, os parâmetros adotados para julgamento das propostas técnicas não se mostraram objetivos, há impropriedades na execução contratual, como bem assevera a unidade de engenharia. Os serviços da contratada foram medidos de forma genérica, sem qualquer especificidade, de forma desvinculada do andamento das obras de canalização. Com a instrução, voto pela irregularidade, multa de 200 UFEPs aos responsáveis. Em discussão e votação. Aprovado. 53, concorrência, contrato, termo aditivo, Prefeitura de Santa Cruz da Esperança, Prisma Barretos, Engenharia e Construção. Objeto, construção de casas populares. A instrução é desfavorável.
Resta evidente o descompasso entre a declaração de reserva orçamentária de 3 milhões, a estimativa de 3,34 e a quantia efetivamente ajustada, de 3,05. Não bastasse isso, lá adiante, ao final da execução, a equipe de inspeção logrou constatar a terceira divergência, com quanto a Prefeitura despendeu de fato 3,16, gerando diferença não fundamentada. Publicidade do instrumento não foi adequada, visita realizada por representante técnico da empresa comendo 10 dias do prazo de edital, qualificação técnico-operacional exigida sobre elementos que se distanciam do objeto pretendido, que seria a construção de casas populares. Súmula 25 afeta a caracterização dos profissionais que seriam disponibilizados. A garantia para licitar foi recolhida a menor e o número de casas populares não foi determinado no edital. Eu encurto razões, voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFEPs ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados, 54 e 55, senhor presidente. Prestação de contas de recursos repassados em 2013 pela Prefeitura de Itaporanga ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, e em 2012 pela Prefeitura de Jundiaí, a Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 55, prestação de contas de repasses feitos em 2011 pela Prefeitura de Caraguatatuba a diversas APMs de escolas locais. A instrução é pela irregularidade. Convênio, matéria principal, já foi julgado irregular. O objeto desse convênio são serviços de auxílio na cozinha e limpezas, que são próprios das unidades escolares e de servidores concursados, havendo sido indevidamente contratados e pagos pelas referidas associações. As prestações de contas do ano de 2012, subsequente à hora em exame, já foram avaliadas e, por essa razão, foram tidas por irregulares. Meu voto conclui da mesma maneira. Eu proíbo de novos recebimentos de auxílios da espécie, despesa de pessoal, já que a matéria não pode ser suportada da forma como estabelecida. Em discussão e votação, aprovado. 57 a 59, também em conjunto, senhor presidente. Deferido, anotando antecipadamente meu impedimento no 57. 57 são as contas de 2013 da Câmara de Peruíbe, 58, 2014, Câmara de São Simão e 59, 2015, Câmara de Tietê. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 60, Câmara de Guarani do Oeste, 2014. Aqui houve uma divisão na instrução, sendo que a TJ é pela aprovação, enquanto o Ministério Público e SDG propõem o julgamento pela irregularidade. E eu vou acompanhar essas últimas conclusões. Há problemas no quadro de pessoal, matéria já apontada em contas anteriores. Da mesma maneira, as despesas sob regime de adiantamento, desde 2009, vêm sendo verberadas por esse tribunal, sem qualquer providência por parte dos administradores. Ainda, horas extras foram suportadas sem qualquer tipo de controle de entrada e saída de funcionários, o que acabou culminando com a superação do teto constitucional por parte de um servidor. Portanto, com o Ministério Público e SDG, julgo irregulares as contas. Em discussão e votação, aprovado. 61, contas da Câmara Municipal de Paulistânia, 2014. Aqui, a situação é diversa. SDG e ATJ pela aprovação, Ministério Público pela irregularidade, considerando aquisições com pesquisas de preço deficiente e falta de demonstração de finalidade pública dos gastos com refeições em adiantamento. Eu vou concluir com a TJ e SDG. Penso que as matérias não têm força suficiente para individualmente contaminar o resultado final das contas, podem ser objeto de recomendação, e especialmente porque, quanto às despesas de adiantamento, que seriam as questões que me pareciam um pouco mais graves, as recomendações anteriores não chegaram a tempo hábil para que se chamasse a atenção do administrador. Assim, com a TJ e a SDG, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Américo Brasiliense, contas de 2014.
Também há divisão da instrução entre a TJ e MP, Ministério Público pela irregularidade, a TJ pela regularidade. E eu vou concluir com o Ministério Público, já que as questões ligadas aos encargos sociais, em decorrência de autuação feita pela Receita Federal em fase de irregularidades nas compensações previdenciárias, contaminam a matéria. Agrego a essas razões a não observância da ordem cronológica de pagamentos. Assim, com o Ministério Público, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão e votação, aprovado. 63, Mauá, Prefeitura, 2014. A instrução também aqui dividiu-se, a TJ pela aprovação, Ministério Público, considerando aspectos financeiros, é pela emissão de parecer desfavorável. As contas têm números gerais bons e eu vou concluir como a TJ. Os aspectos de ordem econômica não estão contaminando a conta a ponto de entendê-la como objeto de parecer desfavorável. A execução do orçamento foi superavitária em 0,27. A despeito da ocorrência de resultado financeiro negativo, houve significativa diminuição da negatividade em relação ao exercício anterior, 61,96%. Dei uma olhada no exercício subsequente e esse déficit se transformou em superávit, então o município está no caminho adequado. O índice de liquidez imediata é bom e a negatividade do resultado econômico foi inteiramente revertida. Assim, eu, com a TJ, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão e votação, aprovado. 64, Prefeitura de Pindorama, contas de 2014. Aqui não há possibilidade de emissão de parecer favorável, considerando irregularidade no pagamento dos precatórios. Com unanimidade da instrução, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão e votação, aprovado. 65, Prefeitura de Restinga, 2014. Uma série de problemas em Restinga me leva a acompanhar a instrução pela emissão de parecer desfavorável. São eles 24,27 no ensino global, 93,15 no Fundeb, 58,34 no pessoal, déficit de 9,4 na execução orçamentária e um resultado financeiro deficitário em valor superior a 2.179.000. Por fim, os encargos sociais também não estão em ordem, emissão de parecer desfavorável ao meu voto. Em discussão e votação, aprovado. 66, recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares prestações de conta de repasse da Prefeitura de Vinhedo à APM Visconde de Sabugosa, exercício 2009. Recorrem Prefeitura e o ex-prefeito. A instrução é pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Os dispêndios foram de R$ 2.459, foram empregados na finalidade prevista, não há malversação do provimento. Em discussão e votação, aprovado. 67, recurso contra a decisão que julgou irregulares, licitação, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Mombuca, construção de obras de alargamento de uma rua no município. A instrução é desfavorável, conheço em preliminar. Conhecido. Esse processo apresenta uma nulidade decorrente de aspecto formal, senhores conselheiros. É matéria sujeita a acompanhamento que, nos termos de toda a normatização regente, deve ser efetivado por conselheiro. E a matéria foi decidida por um eminente auditor. Então, me parece que formalmente não tenhamos outro caminho senão declarar a nulidade e propor a vossas excelências o encaminhamento à presidência para uma nova distribuição. Em discussão. Senhor presidente, eu declaro-me impedida no item 67. 67. Este aqui que está Esse sendo... item. Pois não. Registrado o impedimento da conselheira Cristiana de Castro Moraes, a matéria vai à presidência para redistribuição. 68, recurso ordinário do ex-prefeito de Birigui contra a sentença que julgou ilegais a de admissão pessoal por tempo determinado em 2011. A instrução é dividida. Conheço em preliminar. Conhecido. Reiteração é a razão da decisão desfavorável. Porém, as admissões foram precedidas de prévio processo seletivo, o caráter excepcional restou demonstrado, as contratações comprovadamente objetivaram suprir necessidades pontuais e temporárias, a fim de evitar a solução de continuidade, sendo todas devidamente justificadas.
há precedentes jurisprudenciais específicos em relação a Birigui, eu dou provimento com recomendações. Em discussão e votação, aprovado. 69, recursos contra a sentença que julgou irregulares termos de prorrogação e reajuste a contrato Prefeitura de Limeira, obras viárias, via marginal e canalização de um ribeirão Tatu. Correm os ex-secretários de obras, não provimento à instrução, conheço em preliminar. Conhecido. Inalteradas as máculas apontadas na instrução. Se atribui aí a demora a chuvas que não foram comprovadas. A questão me parece muito mais voltada à deficiência de planejamento da administração, o que acabou acarretando reajustes que alteraram os valores iniciais sem as devidas justificativas. Com a instrução, nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. Por fim, o 70, recurso contra a decisão que julgou irregular matéria apartada da Prefeitura de Uru, no ano de 2011, problemas no quadro de pessoal, pagamento de horas extras, a cargos comissionados e de gratificação sem previsão legal. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Apesar do recorrente dizer que as atribuições dos cargos em comissão foram previstas em lei, por mais que se solicitasse, a lei não foi apresentada. Horas extras pagas a ocupantes de cargo em comissão são incompatíveis com o regime próprio para cargos comissionados. Houve pagamento de horas extras sem nenhum controle e gratificações pagas à revelia da legislação autorizadora. Com a instrução, nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado o voto relator. A palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, inicialmente eu solicito retirada de pauta dos itens 71 a 73, com inclusão automática no dia 8 de novembro. A matéria fica adiada. Relato o item 74, uma concorrência pública do tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global, do decorrente contrato firmado pela Prefeitura de Mogi-mirim, objetivando a execução de obras de acesso ao Distrito Industrial Luiz Torrani. Aqui eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e verifico que não há cotação de preços, bem como não foi apresentado o necessário detalhamento dos quantitativos, com a composição dos custos unitários correspondentes ao item 7, sistema de iluminação pública, como, por exemplo, número de lâmpadas, de postes, metragem de fio, dutos, acessórios, entre outros itens, não se comprovando de forma inequívoca que os preços encontravam-se nos patamares praticados no mercado. Ocorreu a majoração no item 7 de 1 milhão para 1.830.990,83 em apenas 2 meses. Noto que, na verdade, foram majorados os preços unitários de quase todos os itens, bem como não foi indicada precisamente a correspondência de cada item preço com a respectiva tabela de referência utilizada. Conforme artigo 7º, parágrafo 4º da Lei 8666, é vedada ainda a inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços, sem previsão de quantitativos. Embora solicitada, a Prefeitura Municipal de Mogi-mirim não apresentou a cópia dos termos de recebimento provisório e definitivo. Voto pela irregularidade da concorrência do contrato, multa que estipula o valor equivalente a 300 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. Item 75, dispensa de licitação formalizada entre a Prefeitura Municipal de Santa Branca e Mais Saúde e Serviços de Auditoria Médica Limitada. A TJ, por suas assessorias, se manifestou pela irregularidade dos atos. No mérito, a Prefeitura Municipal de Santa Branca formalizou diretamente, em 1º de março de 2013, com vigência estipulada em 3 meses e possibilidade de prorrogação de 180 dias, o presente contrato. A princípio, eu destaco que o ajuste, além do programa Saúde da Família, envolveu administração, gestão, gerenciamento de serviços médicos no pronto atendimento da localidade, unidades básicas de saúde, demandando para sua realização a alocação de diversos profissionais na área de saúde, como médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem, agentes comunitários. Além disso, contratou outros auxiliares, como auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, vigia. Tal procedimento contrariou a regra do concurso público. Além disso, os atos em apreços foram praticados em desacordo com a Lei 8666. A escolha da contratada não restou justificada. O preço pactuado, conforme elencou a fiscalização desse tribunal, mostrou discrepância com o praticado no mercado. Acresce que foram constatados pagamentos a contratadas até outubro de 2013, com ausência de formalização do termo aditivo e sem apresentação das medições ou relatórios que os justificassem. Noto ainda que um vínculo entre as partes perdurou por 8 meses, transgredindo o prazo máximo de 180 dias. Nessas condições, o meu voto é pela irregularidade. Proponho multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação. Aprovado. Item 76, examina-se o 5º termo aditivo a um contrato firmado pela Prefeitura de Araçatuba. O procedimento licitatório, o contrato e os 4 termos aditivos anteriores já foram julgados irregulares. Face ao princípio da acessoriedade, julgo irregular o 5º termo aditivo. Em análise. Em discussão e votação. Aprovado. Relato em conjunto os itens 78 e 79 da pauta. Deferido. Prestações de contas dos recursos públicos repassados pela Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto, através de convênios, ao Hospital Psiquiátrico Espírita Caibá Schutel, no exercício de 2012. Ambos os ajustes tinham por objeto levar a efeito o programa de parceria, Programa de Saúde da Família. Da instrução processual desenvolvida nos autos, não vejo como acolher as justificativas apresentadas. Inicialmente, a imprecisão no plano de trabalho, terceirização do Programa Saúde da Família, com a contratação de agentes comunitários de saúde e pagamento de elevadas horas extraordinárias, em desconformidade com a legislação de regência e sem a devida demonstração de efetivo controle, não permitem a aprovação da prestação de contas. Observe que irregularidade semelhante foi apurada no exercício anterior, matéria contida nos autos 639013 e 12, com julgamento pela irregularidade e determinação de restituição dos valores relativos a pagamentos da espécie. Nessa conformidade, considerando o que consta dos autos, voto pela irregularidade da comprovação da aplicação dos recursos em exames, condenando solidariamente a entidade conveniada e o ex-prefeito municipal de Gavião Peixoto, o senhor Ronivaldo Sampaio Fratucci, a restituição da importância de R$ 109.691,89 do TC 969 e também a importância de R$ 21.064,05 do TC 970, com os devidos acréscimos legais, em face do pagamento de horas extras sem a devida comprovação documental e em desconformidade com a legislação de regência. Voto ainda pela aplicação de multa de 200 UFESPs ao senhor Ronivaldo Sampaio Fratucci. Eu proponho, em caráter excepcional, que se deixe determinar a suspensão de novos recebimentos para a entidade, ressalvados os recursos que se destinam à intermediação de mão de obra. É como voto. Discussão e votação. Aprovado. O item 80, prestação de contas de recursos públicos repassados pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, no exercício de 2011. A instrução é pela regularidade. Eu verifico que as contas de 2008, 9, 10 e 13 foram julgadas regulares. Aqui é conta de 2011. Acompanho a instrução e julgo regular. Em discussão e votação. Aprovado. 81, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Piratininga, decorrente de convênio, à entidade Santa Casa de Misericórdia de Piratininga, exercício de 2013, a TJ Econômica MPC pela aprovação, encaminhei previamente relatório e voto, acompanho a instrução. Em discussão e votação. Aprovado. Eu relato em conjunto os itens 82 e 83 da pauta. Deferido. Contas das câmaras municipais de Corumbataí e Parapuã.
ambas relativas ao exercício de 2015. Aqui eu acompanho as manifestações de ATJ e MPC, voto no sentido de serem julgadas regulares com ressalvas. Em discussão e votação, aprovado. 84. Contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura de Campos Novos, Paulista. Aqui a ATJ é pela emissão de parecer favorável, MPC e SDG pela emissão de parecer desfavorável, acompanho MPC e SDG. A execução orçamentária apresentou um déficit de 8,88%, pressionada negativamente pelo elevado percentual de alterações, 49,58%, convertendo o superávit financeiro em um déficit. Pioraram igualmente dívidas de curto e longo prazo, estando a Prefeitura em situação de iliquidez. Acompanho a TJ e MPC e voto pelo... Acompanho MPC e SDG e voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas de Campos Novos, Paulista, exercício de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. 85, contas do município de Iaras, relativo ao exercício de 2014. Aqui entendo que as contas encontram-se comprometidas pela inadimplência no recolhimento de encargos sociais, eis que a Prefeitura deixou de efetuar recolhimentos devidos ao regime geral de previdência relativo às competências setembro, outubro, novembro e parcela 13º. Houve um parcelamento em 2015, parcelamento entre 60 parcelas. Eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável, contas de Iaras 2014. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora, que continua com a palavra. Item 86, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura de Bariri. Aqui a instrução é pela emissão de parecer favorável, a TJ-MPC. Eu acompanho a instrução. Em discussão, em votação, aprovado. 87. Contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis. Assessoria técnica e sua chefia se posicionaram em favor das contas com recomendações. MPC opinou pelo parecer desfavorável. A SDG opinou pela relevação das falhas, tendo em vista os esclarecimentos prestados, em especial a pequena monta do recurso do Fundeb não aplicado, 0,02% do total oferido. No tocante à aplicação do saldo remanescente do Fundeb, acompanho os entendimentos de ATJ e EPC para que seja relevada a falha. Haja vista principalmente o pequeno valor envolvido, R$ 1.222,48. Feitas essas considerações, acompanho ATJ e SDG e voto pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão? Encerrada a discussão e votação, aprovado. 88, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura de Votorantim. Aqui a sua assessoria técnica, sua chefia, MPC, se posicionaram pela emissão de parecer prévio favorável. Acompanho a instrução. Em discussão e votação, aprovado. 89, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Joanópolis. Aqui a instrução é dividida. A TJ econômica é favorável, chefia de ATJ MPC desfavorável, SDG favorável. O que acontece aqui é a questão dos gastos de pessoal. A instrução dos autos demonstrou que houve uma superação do limite no primeiro quadrimestre de 2014, patamar de 55,10% da receita corrente líquida. Mas no segundo quadrimestre, a taxa foi reduzida para 53,36%. Contudo, a assessoria técnica examinou os aspectos econômicos, afirmou que logo no primeiro quadrimestre de 2015 foi reduzido para 53,99%. O cenário indica que a administração está procurando se ajustar a seus gastos laborais, havendo uma oscilação. Inclusive, a informação nos autos de que houve uma redução do número de cargos comissionados. Eu relembro que o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal permite a recondução das despesas com pessoal nos 2 quadrimestres seguintes, razão pelo qual entendo que a questão possa ser relevada. Nessa conformidade, acompanhando a assessoria técnica, que examinou os aspectos econômicos, e SDG, voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas de Joanópolis, exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. Item 90,
contas anuais de exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Vitória, Brasil. Aqui também eu encaminhei previamente relatório e voto. Entendo que a Prefeitura de Vitória, Brasil, cumpriu os principais aspectos da gestão administrativa, orçamentária e financeira. Os apontamentos destacados podem ser relevados mediante recomendações. Eu acompanho a assessoria técnica e SDG e voto pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 91 a 93 da pauta. Em exame, recursos ordinários interpostos na seguinte conformidade. Item 91, pelo senhor Juvenil Cirelli, prefeito do município de Salto, em face de uma sentença que aplicou multa de 200 UFESPs. Ensejou a aplicação de multa na referida o não atendimento por parte do mandatário municipal de determinação para que procedesse a inscrição em dívida ativa do débito apurado nas contas de 2008. Item 92, pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão. E item 93, pela Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados. Em preliminar, todos os recursos estão em termos, deles eu conheço. Conhecidos. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução pelo desprovimento dos recursos. Em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o item 94. Aqui trata-se de um recurso ordinário interposto pelo senhor Luiz Carlos da Silva Oliveira, o ex-superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, contra a sentença que julgou irregulares as contas relativas à Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, exercício de 2007, e determinou ao recorrente a restituição de uma importância. A reprovação da matéria está fundamentada no pagamento acima do limite constitucional ao dirigente da autarquia. Constou ainda da referida sentença que os pontos restantes contribuem para a reprovação das contas. Falhas que não são inéditas no âmbito da autarquia, notadamente concernente à falta de providências no exercício examinado para solucionar questão dos aportes financeiros, adoção de medidas na esfera de competência dos responsáveis para atender sugestões do atuário. Aqui a TJ é pelo não provimento, SDG manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, mantendo-se o juízo desfavorável às contas, com afastamento, todavia, da determinação de restituição dos valores excedentes ao teto remuneratório. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, assim como interpretou o SDG, entendo que o juízo desfavorável que se formou em relação à matéria deve ser mantido. Isso porque as razões recursais limitaram-se a defender a legalidade da remuneração percebida pelo recorrente. Tal remuneração encontra-se irregular, porque a irredutibilidade de vencimentos assegurada pela Constituição não alcança os valores excedentes do teto remuneratório, aí incluída vantagens pessoais, mesmo que obtidas anteriormente à Emenda Constitucional 41 de 2003, que devem ser consideradas para efeito da incidência do teto. Entretanto, conforme já debatido aqui em outras contas, e conforme julgamento proferido do recurso extraordinário 606-358 de São Paulo, julgamento esse com repercussão geral reconhecida, sob relatoria da excelentíssima ministra Rosa Weber, a restituição recebida a maior e de boa-fé até 18 de novembro de 2005 fica dispensada. No relatório que encaminhei previamente a Vossa Excelência no corpo do voto, eu transcrevo o RE, e nessas condições, na interpretação da SDG, o meu voto vai ser pelo provimento parcial do apelo, mantendo a irregularidade das contas, porém afastando a determinação de devolução dos valores com base na jurisprudência do STF. Muito bem. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Esgotada a matéria constantória do dia. Ofereço a palavra aos conselheiros. Não há interesse. Desejo boa tarde a todos. Está encerrada a sessão. Doutor Rafael Baldo, me perdoe novamente.